Ajuste o dispositivo para medir tensão. Na verdade, a maioria dos dispositivos de medidor de tensão é um multímetro, o qual pode testar vários aspectos dos circuitos elétricos. Se o seu dispositivo tiver um botão com vários ajustes, defina para um dos seguintes. Para testar a voltagem de um circuito de corrente alternada, ajuste o botão para VTIL, ACV ou VAC. A maioria dos circuitos domésticos geralmente é de corrente alternada. Para testar a voltagem de um circuito de corrente contínua, escolha V-, V3-, DCV ou VDC. Baterias e eletrônicos portáteis geralmente são de corrente contínua. 2. Escolha um intervalo superior à tensão máxima esperada. A maioria dos voltímetros tem várias opções marcadas para a tensão. Assim você pode alternar a sensibilidade do medidor para obter uma boa medida e evitar danificar o seu dispositivo. Se o seu aparelho for digital e não tiver opção de intervalo, ele é automático e deverá detectar a faixa correta. Caso contrário, siga essas orientações. Escolha um ajuste maior que a voltagem máxima esperada. Se você não tiver ideia do valor esperado, ajuste na configuração máxima para evitar estragar o seu aparelho. As baterias comuns geralmente estão rotuladas com a voltagem tipicamente 9 volts ou menor. As baterias de carros deverão ter uma voltagem de aproximadamente 12,6 volts, quando estão totalmente carregadas e com o motor desligado. As tomadas domésticas normalmente são de 240 volts na maioria dos lugares, mas muitos outros também adotam padrão 120 volts. MV significa milivolts, 1 por 1000 volts, às vezes usado para indicar o menor ajuste. 3. Insira os terminais de teste. O voltímetro deverá acompanhar 2 cabos de teste, um preto e outro vermelho. Cada um tem uma sonda de metal em uma extremidade e um plug de metal na outra, que encaixa nas entradas do voltímetro. Ligue os plugs da seguinte forma. O plug preto sempre liga na entrada rotulada com COM. Ao medir voltagem, ligue o plug vermelho na entrada rotulada com V, entre outros símbolos. Se não houver V, escolha a entrada com o número mais baixo ou MA. mA. Ao medir, segure as sondas com firmeza. Não toque os metais das sondas enquanto elas estiverem conectadas a um circuito. Se o revestimento isolante parecer desgastado ou rasgado, use luvas com isolamento elétrico ou compre terminais novos. As 2 sondas de metal nunca deverão se tocar enquanto estiverem conectadas a um circuito, pois isso poderá resultar em sérias descargas. 2. Toque o terminal de teste preto em uma parte do circuito. Teste a tensão dos circuitos conectando terminais em paralelo. Em outras palavras, deve-se tocar as sondas em 2 pontos do circuito já fechado e com corrente passando por ele. Em uma bateria, toque a sonda preta no terminal negativo. Em uma tomada de parede, toque o terminal preto no neutro. Sempre que possível, deixe a sonda de teste preta encaixada antes de prosseguir. Muitas sondas têm uma pequena ponta de plástico que pode encaixar na tomada. 3. Toque a sonda de teste vermelha em outro ponto do circuito. Isso completará o circuito paralelo e fará com que o medidor exiba voltagem. Em uma bateria, toque a ponta vermelha no terminal positivo. Na tomada de parede, encaixe a ponta vermelha no fase. 4. Aumente o intervalo se você tiver sobrecarga na leitura. Antes de danificar o aparelho, altere imediatamente o intervalo para o ajuste de maior tensão caso obtenha um dos seguintes resultados. Se o visor exibir OL Overload, sobrecarga, ou 1, perceba que 1V é uma leitura real e não há nada que se preocupar se a agulha analógica apontar para o outro lado da escala. 5. Ajuste o voltímetro se necessário. Talvez seja necessário fazer ajustes se o display digital do aparelho exibir 0V ou nada, ou se a agulha do voltímetro analógico se mover um pouco. Se ainda não houver leitura, tente o seguinte. Verifique se as sondas de testes estão conectadas ao circuito. Se você estiver medindo um circuito de corrente contínua e não obter nenhum resultado, procure um pequeno botão ou ligue o dispositivo rotulado DC mais e DC menos. Mova-o para outra posição. Se o aparelho não tiver essa opção, inverta a posição das sondas preta e vermelha. Reduza o intervalo em um ajuste, se necessário. Continue até obter a leitura real. 6. Leia o voltímetro. Um aparelho digital mostrará claramente a tensão na tela eletrônica. O analógico é um pouco mais complicado, mas uma vez que aprendê-lo, ele se torna mais fácil.